Bom dia, Alba. Bom dia, irmão Wilson. Saudade dos seus glórias a Deus, né? Precisamos dar muito glórias a Deus e podemos dizer até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos protegido, tem nos guardado e por isso estamos para mais uma vez estarmos reunidos como Igreja do Senhor, a segunda Igreja Batista em São Mateus, para nos debruçar sobre a sua palavra, procurar nos encher mais de Deus nesse tempo e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, né? Vamos orar a Deus e clamar a Ele pela sua orientação, pela sua condução nesse estudo, que as nossas mentes possam estar voltadas para o Senhor, cativas, né, com o nosso pensamento, para que nós possamos compreender qual é a sua boa vontade para nós neste dia. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, Pai de amor, Tu és o nosso Pai querido. Nós te engrandecemos, nós exaltamos o Teu nome e desejamos que o Teu nome seja glorificado nesta manhã, que a Tua palavra seja viva e eficaz a cada coração, que o Senhor desvende os nossos olhos para que Tu entendas, para que entendamos os Teus propósitos nas nossas vidas, que como Igreja do Senhor, como corpo do Senhor, que o Senhor comprou com o sangue do Teu Filho, possa estar unida num só pensamento neste momento e que juntos cresçamos na graça e no conhecimento que a Tua palavra, ó Deus, revela a nós, interpreta através do Teu Santo Espírito o Teu querer nesta manhã em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos no último livro da coletânea de livros poéticos, né? Estudamos Provérbios, estudamos Eclesiastes, estaremos estudando hoje o livro de Cantares. Não necessariamente esgotar todos os assuntos, são 8 capítulos, nós vamos destacar os principais assuntos, mas chegamos ao final dessa coletânea de livros poéticos e o autor, ele abre, né, o nosso estudo de hoje, dizendo assim: Cânticos dos Cânticos, o que indica um superlativo, ou seja, o melhor, né? Serve para indicar que esse foi o melhor cântico, o cântico dos cânticos. A gente diz assim, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E aí Salomão diz aqui, o cântico dos cânticos, aquele que se destacou entre os 1000 cânticos que 1 Reis 4 diz que ele fez, que ele descreveu, né? E o autor, ele escreveu esse cântico durante a primeira parte do seu reinado. Entendemos assim, os teólogos, os estudiosos entendem assim, porque aqui no livro dá indícios de que Salomão estava na flor da sua juventude, né? O livro de Provérbios, escrito com Salomão na idade adulta, o livro de Eclesiastes, nós discutimos que ele foi escrito na sua velhice, enquanto ele estava refletindo tudo sobre a vida e sobre o que ele viveu, e o livro de Cânticos, tudo indica que foi escrito na sua juventude, na primeira parte do seu reinado. Por quê? Lá no capítulo 6, versos 8 e 9, ele cita 60 rainhas e 80 concubinas. E a gente sabe que Salomão teve 700 rainhas e 300 concubinas. Então ele estava no início da sua juventude, quando escreveu aqui Cantares. E o autor diz, esse livro está organizado em cenas que envolvem 3 personagens, o esposo, a esposa e o coro.
E ele diz que Deus em todo o tempo derrama a sua graça sobre nós por meio do seu imenso e eterno amor. Este amor romântico serve para que nós possamos entender o amor divino. Por isso, quando o Judson fez a chamada para a EBD, eu disse para ele assim, não coloca exatamente o tema que o autor colocou, não, que foi exaltação ao amor na família. E aí nós fizemos uma chamada exaltação ao amor, porque a gente quer ir mais além um pouco, né? Vamos tentar ir mais além nesse tempo aqui do que apenas o amor na família. Vamos destacar isso que o autor colocou. Este amor romântico serve para que nós possamos entender o amor divino. O livro retrata o cortejo e o casamento de uma jovem pastora de rebanhos com o rei Salomão. E os teólogos são unânimes em considerar que, de uma forma alegórica, aqui retrata também o relacionamento entre Cristo e a igreja, entre Deus e o seu povo, né? Entre Israel e Deus. Então, esses são os paralelos do livro. E a gente percebe que o livro é todo permeado de poema e a gente precisa ler olhando com os olhos de Salomão, tentando entender as coisas que cercavam ele, o cotidiano, o dia a dia do poeta. Às vezes a gente olha para um poema assim e diz, não entendi nada. Mas se a gente conhecesse a intimidade do poeta, a realidade deles, os sentimentos que envolvia ele, a gente consegue entender melhor a linguagem. Então, para a gente entender melhor a linguagem de Salomão aqui no livro de Cantares, a gente tem que entender o contexto da época dele, né? E, lá em Reis, nós estudamos, ele diz que ele descreveu sobre muitas coisas, né? Ele proferiu mais de 3.000 provérbios, ele fez mais de 1.005 cânticos, ele descreveu sobre plantas, sobre animais, sobre aves, sobre répteis, sobre peixe, sobre tudo. Então, isso permeava o pensamento de Salomão e ele transforma isso numa linda poesia para a sua amada. Então, Cântico dos Cânticos é a exaltação ao amor. A base para o nosso estudo hoje, né, o texto base está em Cantares, capítulo 8, verso 6, que diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e a paixão é tão inflexível quanto a sua sepultura. A sua chama é chama de fogo, labareda flamejante. Que amor é esse? Um amor que é forte como a morte. Então Salomão já começa a apresentar um amor sacrificial, um amor de entrega, um amor que se doa, um amor que é sublime, que é sobre todo o amor. Então, se você quer um relacionamento saudável, né? Se você quer fortalecer o seu casamento, leia Cantares, né? Não se contente apenas com esse estudo breve que nós vamos fazer hoje, porque nós vamos apenas levantar questões, mas sentem e leem junto, porque Salomão tem muito a nos ensinar sobre esse sublime amor, sobre essa exaltação do amor. E o capítulo 1 já começa aqui no verso 1, né? Iniciando no verso 2, ele diz: beije-me ele com os beijos da sua boca, seus afagos são melhores do que o vinho. E ele continua no verso 4, leva-me contigo, corramos, leve-me o rei para os seus aposentos. O verso 13 e 14 diz: o meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra. Uma pequena bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores. O verso 5 diz: nós nos alegraremos, nos regozijaremos, anunciaremos o teu amor mais do que o vinho. O capítulo 4
Verso 10 diz: quão deliciosos são os teus afagos, minha irmã noiva minha. Teus afagos são melhores do que o vinho, e a fragrância dos seus perfumes supera todos os aromas e especiarias. Irmãos, Salomão aqui já inicia o livro tocando numa linguagem muito importante do amor. Toque físico. Intimidade. Para aqueles que leram o livro As 5 Linguagens do Amor, o autor fez esse livro As 5 Linguagens do Amor para o casal, para as crianças, para os adolescentes, não é? E nesta manhã a gente quer debruçar e ver isso aqui, irmãos. As 5 linguagens do amor estão exaltadas aqui no livro de Cantares. Eu acredito que o autor teve por base esse livro. E a primeira linguagem, não que o autor exalta lá no livro dele, mas a primeira linguagem exaltada aqui no livro de Cantares é o toque físico, é a intimidade. E ele diz assim: beije com beijos da sua boca. Por quê, irmãos? A gente beija a mão, é sinal de reverência, né? Nós costumamos beijar os avós na mão. Há pessoas que beijam na mão diante de uma autoridade. Se beija na testa, nos lembra um sentimento paternal. A gente vê o pai entregando a sua filha no altar e geralmente a gente vê esse beijo na testa. Aqui Salomão não diz: eu quero beijar na sua boca, significando que é um relacionamento muito íntimo, é muito próximo, e eles deviam celebrar essa intimidade. Ele diz: é como um vinho o teu amor. O vinho para eles naquela época simbolizava alegria, celebração, festa. Não podia faltar um vinho numa festa. Então ele estava dizendo aqui: não pode faltar essa linguagem no casamento, não pode faltar, ela é importantíssima. E por que Salomão já inicia com ela? Eu particularmente acredito, irmãos, porque lá em Gênesis Deus começou celebrando essa intimidade. Nós precisamos desmistificar, irmãos, na nossa cultura, os irmãos sabem disso, uma ideia de que sexo é algo sujo, que sexualidade é algo pecaminoso, é impuro, é pecado, é fruto do pecado, porque não é isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos assimilar isso, digerir isso, vivenciar isso e ensinar isso para os nossos filhos. A gente vê Jesus, nós vemos Deus lá em Gênesis. Tudo estava sem forma e vazia, né? Ele começou criando as coisas, e a Bíblia diz que ele criou o homem e ele criou depois a mulher, e ele diz que a Bíblia ali em Gênesis 1 diz que Deus abençoou esse casal e disse: frutificar e multiplicar e enchei a terra. Eles iam frutificar como, irmãos? Se relacionando sexualmente. No capítulo 2 de Gênesis, a gente vê Deus dizendo: não é bom, eu vou fazer uma companheira para você, não é bom que você fique sozinho. E Deus diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, vai se unir a sua mulher e vão ser 2 em uma só carne. E a Bíblia acrescenta mais: os 2 estavam nus e eles não se envergonhavam. Isso antes da queda. Então, irmãos, o sexo não tem nada de sujo e impuro, ele é bênção de Deus, ele é saudável, ele deve ser celebrado no casamento. Essa linha de comunicação precisa estar firmada, ativa no seu lar. Nós precisamos transmitir isso. O sexo não é só para procriação, irmãos. Isso não precisa ser discutido numa mesa em família. Vamos discutir sobre sexo agora, não é? Não é assim. Os irmãos teve criança pequena, os irmãos têm crianças pequenas, e quando elas começam a perceber algumas coisas e têm curiosidade, elas começam a perguntar. Então é o momento da gente ensinar, é o momento da gente dizer. Eu me lembro que quando o Felipe tinha 11 anos,
ele me viu comprando um anticoncepcional. E ele chegou para mim e disse assim: mamãe, esse remédio é para quem não quer beber, né? Para não ter bebê. Aí eu disse: é para isso mesmo. E ele olhou para mim assim e disse: e por que você toma? Irmãos, naquele momento, eu creio que foi o Espírito Santo que me iluminou, porque normalmente eu não tenho raciocínio rápido, não, irmãos, eu demoro para chegar a uma resposta. Mas naquele exato momento, eu captei logo a mensagem dele e disse: meu filho, você acha que tem 11 anos que eu não mantenho relação sexual com seu pai? Ele olhou para mim e disse: é exatamente isso que eu penso. Então, na tenridade, nós já trazemos essa cultura que o sexo é para a procriação. E eu pude dizer para ele: não, meu filho, eu continuo tendo relação sexual com seu pai mesmo após o seu nascimento. Por quê? Ele perguntou. Eu disse: porque sexo é bênção, sexo é prazer, sexo é saudável. Então, irmãos, nós somos o único animal, a única criatura que está fora do seu habitat, né? Os peixes estão na água, as aves estão no céu, os animais selvagens estão na floresta e nós estamos fora do Éden, irmãos, mas nós nascemos para viver lá. Por isso que Deus enviou o seu Filho e nos resgatou, nos reconciliou, para a gente voltar à comunhão pura um com o outro e voltar à nossa comunhão com Deus. O casamento continua sendo um projeto de Deus, o casamento continua sendo um projeto bom, irmãos. As pessoas estão dizendo que é uma instituição falida, né? Estão deturpando o sexo, deturpando a sexualidade, deturpando o amor, o casamento, mas o projeto continua bom, ele só está sendo mal aplicado. Nós temos engenheiro aqui no nosso meio, irmãos. Se ele fizer um excelente projeto, mas você comprar material ruim para construir sua casa, não adianta o projeto dele ser bom. Se você construir sua casa num terreno arenoso, a casa vai ruir, não adianta o projeto ser bom. Então, nossas atitudes têm que estar alinhadas com o projeto para dar certo. Então, o casamento não está dando certo, irmãos, porque ele não está alinhado com a planta, o projeto que Deus construiu. Então, um dos projetos, né, uma das linguagens que Deus construiu, que Salomão exalta aqui, é o toque físico. E aí, ele continua no verso 7, ele diz: dize-me tu a quem meu coração ama, onde apacentas teu rebanho e onde fazes ele descansar ao meio-dia para que eu ande. O verso 3 do capítulo 2 diz: como a macieira entre as árvores dos bosques, assim é o meu amado entre os rapazes. Eu tenho prazer em sentar-se à sua sombra e o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha a linguagem do tempo de qualidade, irmãos. De estar junto. Ela diz: eu quero estar onde você está, onde você apacenta o seu rebanho, onde você cuida dele quando as coisas estão difíceis, ao sol do meio-dia. Era o sol mais causticante daquela região, era terrível, era preciso zelar. E ela diz: eu quero estar onde você está. Precisamos primar por isso, irmãos. Pensa numa linguagem que é difícil para mim, né? Eu não sei se é difícil para os irmãos, mas a gente vive numa correria tão grande. Mas é preciso primar por esse tempo de qualidade, de querer estar onde o outro está. Não só o sol do meio-dia, não só quando nós estamos carentes de abrigo, de refúgio, de socorro, de um abraço, mas também num lindo entardecer, né? A sombra da macieira, ela diz aqui, eu fico ali embaixo com prazer, às vezes não precisa nem falar, né? Quem é mais falante somos nós mesmos, né? Irmãos,
os irmãos, os esposos, não reclame não. Você já casa sabendo que a mulher é falante, porque a Bíblia já te diz isso, não é porque a sociedade te diz isso, o psicólogo te diz isso, não. A Bíblia diz isso. Se você for olhar o livro de Cantares, leia os outros versículos. Quem fala mais? Qual é a voz que mais ecoa? A voz da amada, a voz da esposa. A esposa já fala e você vê que aqui ela é a primeira que reclama. Onde você está, que eu quero estar junto com você. Mas às vezes não precisa nem falar, né, irmãos? Precisa apenas estar debaixo da sombra. É ser presente, é não estar presente apenas com o corpo, é ser presente. Então, por mais que sejamos corridos, é meio-dia da semana que você tem, é um dia da semana que você tem para estar com seu esposo, com seu amado, com sua amada, faça disso um tempo de qualidade. Queira estar junto, ceda, renuncie, irmãos. Amor é renúncia, amor é submissão, e a gente quer falar um pouquinho lá na frente sobre essa submissão tão mal interpretada por muitos, né? Às vezes ele ama fazer uma coisa que você não gosta, mas para estar junto você vai ceder e vai estar. E vice-versa, é uma reciprocidade, né? A gente vê aqui no capítulo 4, o verso 16, ela diz assim, que o meu amado entre no seu jardim. É o desejo dela. No capítulo 5, verso 1, ele já diz, eu entrei no meu jardim. Eu alcancei o desejo do seu coração. O verso 6, o capítulo 6, verso 2, ela diz, o meu amado desceu ao meu jardim. Então, é um fazendo o gosto do outro. Então, já temos aí toque físico, já temos mais uma linguagem, que é o tempo de qualidade, e agora nós vamos para a terceira linguagem. E Salomão começa na terceira linguagem dizendo assim, eu te comparo, ó minha amada, a uma égua das carruagens de Faraó. Naquele tempo, por isso que eu falo, leia o livro com os olhos de Salomão. Né, irmãos? Porque naquela época era um excelente elogio. Eu tenho certeza que nenhuma das esposas aqui presentes querem ser comprada a uma égua das carruagens de Faraó. Mas eram animais belíssimos, bem cuidados, bem aparamentados, eram invejados a cavalaria de Faraó. Então, para ela, era um elogio, mas ele também não se limita a isso, não. Ele sabe elogiar, irmãos, ele continua, o verso 13, o verso 15, como és bela, ó minha amada, como és bela, os teus olhos são como os olhos das pombas, e ele continua. Capítulo 4, de 1 a 7. Como és linda, os teus dentes, os teus lábios. Eu não vou nem dizer como que ele descreve cada uma dessas coisas, porque são todas nas linguagens dele, mas ele é detalhista, ele enaltece tudo nela, né? Os teus dentes, os teus lábios, o teu pescoço, os teus seios. Tu és toda linda, verso 7. Em ti não há defeito algum, ele não conseguia ver defeito. Ao olhar para sua amada, isso que o amor faz, né? Você fala assim, nossa, não sei como que ele casou com ela ou com ele. Para ele é linda. Aí ele continua aqui, capítulo 6, és linda, e ele volta a enfatizar os seus cabelos, os seus dentes. O capítulo 7, ele continua até os pés, né? Os seus pés, o seu umbigo, a curva dos seus quadris, o teu pescoço, os teus olhos, o teu seio, o teu nariz, a tua cabeça, o teu cabelo, o teu porte, como és linda, como és linda. Irmãos, elogio é um excelente combustível para o relacionamento. Elogie sua amada, só que não fica no elogio só da amada, né? Ela também sabe elogiar. Tem que existir uma comunhão. Quando ele fala da intimidade, irmãos, ele diz assim, o meu amado levou a sala do banquete e a bandeira sobre mim era o amor.
Essa é a bandeira do casamento, irmãos. Nós estamos aí, vamos nos lembrar dos desfiles cívicos da infância, né? Vamos lembrar que em São Mateus você está na avenida e vai descer a Escola Ceciliana Abel da Almeida e a insígnia vai na frente, a bandeira vai na frente. E desce agora o polivalente, né? Que agora é a Marita Mota, e a bandeira vai na frente. É a identificação. Então, Salomão diz aqui a bandeira, a identificação do casamento é o amor, não é a competição. Irmãos, não é a disputa, não é o medir forças, não é saber quem manda mais. A bandeira é o amor e eles vão se elogiando. Né? Você diz assim, ele não me elogia e você elogia? Começa você a elogiar, ela faz a mesma coisa que ele. No capítulo 5, ela diz assim, o meu amado, ele brilha, ele se destaca entre 10 mil, eu olho para 10 mil e ele é o melhor. Ele é o mais bonito. Ela também começa a descrever a cabeça, os cabelos, as suas faces, os seus lábios, os seus braços, a sua perna, a sua cintura. Ele é elegante como o cedro. A tua boca é pura doçura. Ele é totalmente desejável. Viu, irmãos? Então, vivemos nessa complementação, né? Nessa sintonia de um cuidando do outro. Se você pode dizer, mas ela não é tão linda assim para me elogiar, ou ele não é tão lindo, tão elegante como era Salomão, mas tem tantas coisas que nós podemos enaltecer na pessoa amada, né, irmãos? E nós precisamos utilizar essa linguagem. Então, mais uma linguagem, né? Palavras de afirmação. E ele entra aqui em outra linguagem. Verso 11 do capítulo 1. Faremos para ti brincos de ouro cravejado de prata. A linguagem dos presentes. Aí você diz assim, irmã Lilian, tá tão difícil, tudo tão caro, tá tão complicado. Eu não tenho dinheiro para presentear. Irmãos, eu gostaria que os irmãos se lembrassem que da linguagem, né, subliminar que vem atrás do presente, do pano de fundo do presente, irmãos. A linguagem do presente significa dedicação, significa doação, significa cessão. Irmãos, quando você entrega algo a alguém, a pessoa sabe que você separou tempo para escolher, você lembrou dela, você se doou, você cedeu em vez de tomar para si, você doou para ela. Então é essa a linguagem do presente, que seja uma folhinha com uma mensagenzinha, um eu te amo lá no fundo. É um presente, irmãos, porque você sabe que a pessoa parou o tempo dela para fazer isso, lembrou de você, escolheu as palavras e cedeu, e doou e entregou para você. Prime, né? Para adquirir esse hábito dessa linguagem também preciosa no relacionamento. E Salomão continua, para mim, com o tema mais desafiador, né? A linguagem mais desafiadora. Capítulo 2, verso 10, ele diz assim, o meu amado me fala assim, levanta, minha amada, minha bela, vem, olha, vê, o inverno já passou, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, escute o assoviar, né? Escute o barulho das rolinhas, olha para as figueiras, estão cheias de figos, olha as flores, estão espalhando os seus perfumes, levanta, mostra teu rosto, deixa eu ouvir a tua voz, apanhai para nós as raposas e as raposinhas. Irmãos, olha aqui a linguagem do serviço.
Nós precisamos entender que precisamos vivenciar a estação própria do casamento. Às vezes, nós estamos na primavera querendo viver o inverno, né? O amado diz para ela: desperta, querida, desperta, levanta. Você não está percebendo o barulho dos pássaros, você não está sentindo o cheiro das flores, você não está vendo que a primavera chegou. Irmãos, às vezes nós queremos aprendemos lá com Salomão mesmo que tudo tem a sua ocasião própria e tudo tem um propósito debaixo do céu. Às vezes a gente quer viver a estação do casamento lembrando da estação do namoro. Ah, como era assim, ah, como era assado, né? Às vezes queremos viver a estação já dos filhos de quando éramos apenas 2. Queremos viver a estação da velhice como éramos lá no namoro. E Salomão diz: não diga que os tempos passados foram melhores, porque com sabedoria você não diz isso. Aproveite o presente. O que você tem? O presente. Saiba viver a sua estação. A maioria dos casamentos estão fragilizados, irmãos, porque as pessoas não estão sabendo se atentar para a estação própria. Era como se o amado estivesse dizendo para ela: olha, agora não é o tempo mais de aquecer, né? Não é o tempo de se agasalhar, não é o tempo de ficar na zona do conforto, não é o tempo de ficar quietinha lá. Levanta, mostra a tua face. Eu quero ouvir a tua voz. Olha, presta atenção. Tem pássaro cantando, tem cheiro de flor. Se tem cheiro de flor, tem fruto. Se tem fruto, tem o que, irmãos, na primavera? O amado diz: tem raposa, minha amada, tem raposa. Cuida, levanta, trabalhe, lute, irmãos. Lute em prol do seu casamento. Lute em prol do seu relacionamento. Lute em prol do amor de vocês. Cuidado com as raposas, cuidado com as raposinhas. Olha o que o capítulo 4, verso 16 diz assim. Perdão, irmãos. Capítulo 6, verso 11 diz assim, ó: desci ao bosque para ver os renovos, né? Eu desci para ver a primavera, para ver se floresciam as videiras, se as romas estavam em flor. E antes que eu percebesse algo, a minha imaginação me pôs em carros do meu nobre povo. E aí o coro diz: volta, volta, Sulamita. Ela desceu para olhar, mas algo distraiu, algo tirou a sua atenção. Irmãos, nada pode nos tirar a atenção de qualquer coisa que ameace este amor conjugal, esse projeto que Deus traçou para nós, tão bem traçado, irmãos. Olha o verso 12 do capítulo 7. Cedo iremos para a vinha, para ver se já florescem as videiras, se estão abertas as suas flores e se as romãs já estão em flor. Ali eu te darei o meu amor. Que hora, irmãos? Cedo. Vai cedo para a vinha. Vai cedo, vai antes da raposa. Vai antes da raposa, irmãos. Quando a gente chega depois da raposa, já está tudo destroçado, a vinha já está sem fruto, as flores já estão pisadas. Levanta cedo, vai antes da raposa. Trabalhe. E aqui Salomão, então, encerra com essas linguagens que o autor destacou lá naquele livro, né? Toque físico, presentes, tempo de qualidade, palavras de afirmação e atos de serviço. E aí, ele continua no capítulo 2, verso 16, enaltecendo uma coisa que eu entendo que é a base firme do nosso casamento. O meu amado é meu e eu sou dele. Verso 3 do capítulo 6 diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E aí a gente vê esse sentimento, irmãos, de pertencimento
né, irmãos? Esse sentimento de exclusividade que deve existir no casamento. Olha o capítulo 4, verso 12. Jardim fechado é minha noiva. Ela é um jardim fechado e fonte selada é só minha, tão somente minha. Capítulo 8, verso 8 diz assim: nós temos uma pequena irmã, ela ainda não tem seios. Que faremos para nossa irmã quando ela for pedida em casamento? Ele disse: se ela for um muro, a gente vai construir sobre ela uma torre, a gente vai honrá-la, vai elevá-la, mas se ela for uma porta, nós vamos reforçar e vamos preservá-la e vamos protegê-la. Aí sabe o que a amada diz? Eu sou um muro. Sou como aquela que se acha paz. Irmãos, preservemos a nossa exclusividade ao esposo. Esposo, preserve a sua exclusividade para a esposa. Salomão sabia o preço disso. Irmãos, lá em Provérbios, ele diz assim, ó. Provérbios capítulo 5, bebe água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço, porque permitir que as tuas fontes e teus ribeiros de água se derramem pelas ruas, seja somente para ti, e não divida com estranhos. Que o teu manancial seja bendito, alegre-se com a esposa que tens desde a mocidade. É isso que Salomão evoca aqui, porque ele sabe o preço que ele pagou, né? Não existe casamento sem exclusividade, irmãos. Sem exclusividade não é casamento, é rompimento, é divisão, é separação, é desquite, né? É divórcio, é secção. Precisa ver, quando a gente diz assim, estamos quites, né? Tá tudo igual, tá beleza, tá certo. Se não estiver dentro desse cenário de exclusividade que Deus preparou para nós, não vai ser casamento. Vai haver divisão, secção, rompimento. Então prime, seja um muro, proteja-se, proteja o seu amado, se proteja. Nós estamos vendo o casamento aqui, irmãos, sobre a perspectiva de Deus, sob os olhos de Deus, diante da base bíblica. Somos cristãos, irmãos, então esse é o nosso modo de entender o nosso casamento e o nosso relacionamento. E Salomão soube celebrar isso muito bem. Só que a gente não poderia encerrar, por isso que eu gostaria de ampliar, eu disse exaltação, o amor, nós não poderíamos encerrar sem destacar os princípios equivalentes deste amor conjugal, exaltado por Salomão, também como a exaltação do amor de Deus por nós, né? A gente vê a palavra de Deus descrevendo essa relação marido e mulher, com Deus e o seu povo, com Cristo e a sua igreja. A gente vê muito bem isso descrito por Paulo, nós vemos muito bem isso descrito por Oséias, né? Oséias diz aqui, Deus dizendo para o povo de Israel, eu me casarei contigo para sempre, eu me casarei contigo em justiça, juízo, misericórdia e compaixão. É o convite do noivo para nós, igreja noiva, eu me casarei contigo em fidelidade. Irmãos, essa é a base do nosso casamento, é a base da união, é a base que Deus quer entre nós e o nosso esposo, entre nós e Deus. Ele diz, tu reconhecerás que sou eu. Naquele dia eu responderei do céu e você responderá da terra. Vai ser um relacionamento recíproco, profundo, uma comunhão. Eu semearei para mim na terra. Terei compaixão e direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então, irmãos, a gente percebe, né,
que todas essas linhas de comunicação que foi dita aqui, ela é equivalente para o nosso amor com Deus, intimidade. Olha a linguagem da intimidade. Deus quer essa linguagem viva nas nossas vidas, irmãos. Que nós tenhamos intimidade com Deus, que essa intimidade traga o desejo de tempo de qualidade com o Senhor. João 17:24 diz assim: Pai, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que eles vejam a minha glória. Você tem visto a glória de Deus, irmãos? Se você não tem visto a glória de Deus, é porque você tem passado pouco tempo com Ele. Invista tempo com Ele. Seja íntimo dEle, tendo como motivação, irmãos, essa insígnia, esta bandeira, o amor. A gente canta, eu me rendo ao seu amor, não é, irmãos? Eu me rendo ao seu amor. É o amor que se entrega, é o amor do texto base, é o amor sacrificial, é o amor que se doa, é o amor sem medida, que não mede força, é o amor incondicional. E nós precisamos chegar perto desse amor. Ele anseia pelos nossos elogios também, irmãos, e diz, como eu vou elogiar o Senhor? Jesus nos ensinou. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, me ensina como que a gente conversa, me ensina a orar, me ensina como travar essa relação de intimidade com esse Deus. E Jesus disse assim, quando você deve orar, você diz, Pai, Pai nosso. Irmãos, quando você for orar, irmãos, não diga Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O véu foi rasgado, irmãos. Ele é agora o nosso Pai. Ele é o nosso íntimo. Olha quando a amada diz assim, leve-me, ó Rei, leve-me para os teus aposentos. É isso que Deus quer, irmãos, intimidade conosco, tempo de qualidade. Ele quer nos levar para o secreto. Ele quer estar conosco lá, no íntimo. Ele quer que onde Ele esteja, nós estejamos. E Ele diz, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome, honrado, glorificado, louvado, exaltado. Deus quer elogios, irmãos. Aprenda a se comunicar com o Senhor. Ele quer intimidade, Ele quer tempo de qualidade também, Ele quer elogios também. Ele diz, assim seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como que nós devemos viver, irmãos? Viver com os pés aqui, mas com a mente para lá, pensar nas coisas que são de cima, nas que são da terra. Há uma lição atrás, nós falamos sobre um plano de voo e os irmãos já perceberam, quando a gente está num avião, as coisas ficam tudo pequenininhas aqui embaixo e lá tudo são grande, as nuvens estão perto de nós, as que estavam distantes agora nós atravessamos ela, nós nem conseguimos enxergar mais que está aqui. E é assim, quando nós estamos perto de Deus, isso aqui fica pequeno, a gente entende que isso passa, que estamos aqui de passagem e Deus fica grande, Deus está junto de nós, irmãos. Então precisamos investir nesse relacionamento. E a gente diz assim, e os presentes? Como eu vou presentear o Senhor? E o pai de Salomão dá a dica, né? No salmo que é o meu salmo preferido, ele diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Aí Davi diz, eu vou dar uma dica, qual os presentes que Deus gosta. Ele começa primeiro dizendo, eu tomarei o cálice de salvação, né? Eu vou crer nesse sangue remidor. Eu vou confiar nessa lavagem santa, purificadora, justificadora na minha vida. Eu vou tomar esse cálice da salvação. Eu vou cumprir os meus votos. Eu vou
oferecer a minha gratidão ao Senhor. Eu vou estar nos átrios do Senhor para louvá-lo, para engrandecê-lo, para servi-lo. Irmãos, o ato de serviço vem depois de tudo isso. Essa semana o pastor estava discutindo, né? Ensinando, e Jussiene e Alba ali, ele falando sobre ser filho, ser servo e ser amigo, né, irmãos? E ele disse uma coisa interessante: nós não podemos ser servos se nós não formos filho. Primeiro nós temos que ser filho. E de servos nós nos elevamos mais. Nós servimos pelo amor. Eu me rendo a este amor. A gente se passa a ser amigo. E Jesus, eu não já vos chamo servo. Eu vos chamo amigo. Então, essa é a base, o capítulo 5 do o verso 16. O autor diz aqui, né? Salomão diz: a voz da amada, aqui ele diz: assim é meu amado. Ele é o meu amigo, ó filha de Jerusalém. Assim como o esposo, ele tem esse ombro amigo, essa função, celebrar essa amizade também, de comunhão, de afeição. Deus espera essa amizade conosco. Ele quer que a gente procure conhecê-lo, procure ser amigo dele, deseje estar com ele, né? E não é impossível também, né? Não destacar esse sentimento de pertencimento. Eu sou do meu amado e ele é meu. O que Tiago diz, irmãos? Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Que não é sem razão que o Espírito que ele colocou em nós sente ciúmes? Não é isso que Tiago nos ensina, irmãos? Deus deseja exclusividade. Doa a quem doer, soe estranho aos ouvidos de quem ouvir, mas cristianismo é exclusividade, irmãos, é exaltar tão somente o Cristo. Porque Pedro diz: não foi com coisas perecíveis que vocês foram comprados, mas foi com precioso sangue. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. E eu, sem palavras, faço o quê, irmãos? Eu quebrantado, me rendo a esse amor. A gente canta o cântico que os irmãos sabem que eu gosto, né? Vem, Senhor, e me resgata. Todos os dias para esse relacionamento contigo, eu quero ser teu bom perfume. Primeira essência, jardim particular, irmãos. Nós somos jardim de Deus. Aquilo que o amado disse para a amada é jardim selado, é jardim fechado, é fonte selada. Irmãos, o que a Bíblia diz? Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Irmão, ele nos separou para ser dele, exclusivamente dele. Irmãos, ele morreu por mim. Para quê, irmãos? Para que nós morramos, para que ele viva em mim. Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, você não vive mais. Preste atenção, irmãos. A cada manhã eu tenho que me levantar e dizer: Lilian, você está morta. Você não pode se levantar, você não fala, você não tem vontade, você não tem decisão. Existe, você morreu. Naquela cruz você morreu. Foi isso que Paulo nos ensinou. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não pode ter isso aqui de mim, irmãos. Olha, quando meu filho era pequeno e minha família conviveu com isso e sabe da nossa luta, nós caminhamos há muito, corremos a hospitais e médicos várias vezes até descobrir que ele era alérgico a corante artificial. Todo tipo de corante, irmãos, ele não precisava engolir, ele só precisava botar na boca. Se ele botasse uma bala na boca, eu disse: cospe, era conta. Não precisava mais, era conta de eu correr para o médico.
E depois que nós descobrimos isso, e fomos até, foi 4 anos de luta, com 8 anos ele conseguiu ficar resistente, e foi muita luta. E eu lembro que um dia a gente estava numa reunião de família, na casa de uma tia, e não tinha suco, só tinha refrigerante, e todo mundo estava tomando refrigerante. E aí eu fiquei com dó dele, né, irmãos? Todo mundo, a criança pequena, né? 5 aninhos, não pode tomar um refrigerante, e todo mundo tomando. Se tivesse um suco eu tinha opção, ele era muito zeloso por isso, ele não tomava. Eu podia deixar Felipe em qualquer aniversário sem me preocupar, porque ele sabia o que ele podia comer, o que ele não podia, e ele não comia o que ele não podia, porque ele sabia o preço que ele pagava. Mas aí eu fiquei com dó dele, falei, meu filho, mamãe vai te dar um pouquinho só de refrigerante. Quando você terminar de almoçar, eu vou te dar uma tampinha de refrigerante para você ficar com um saborzinho de um líquidozinho, do refrigerante na boca. E foi isso que eu fiz, irmãos. Eu dei uma tampinha. Ai, irmãos, foi a conta para um dia atribulado. E eu cheguei para o médico e disse, mas doutor, eu dei uma tampinha de refrigerante. Sabe o que o médico me disse, irmãos? Ô mãe, tanto faz você dar uma tampinha como você der 2 litros do refrigerante. Era a mesma coisa. Ele estaria contaminado, reagiria da mesma forma negativamente no corpo. Mas eu fiquei com dó, né, irmãos? E às vezes é isso que acontece conosco, a gente fica com dó da gente, e diz, Senhor, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho da minha vontade, assim, só um pouquinho, tadinha de mim, né? Eu mereço. E Paulo está dizendo, nem um pouquinho, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, irmãos. Júdio, esses dias numa live, falou uma coisa muito interessante e também que acalmou meu coração, porque lá em Jó nós falamos sobre isso, né? Que só nós podemos adorar. Ele diz, um ministro pode te louvar, pode te levar a louvar, mas só você pode adorar, porque só você pode submeter, só você pode se render. Essa é uma decisão sua. Mas uma outra coisa ele disse também que me chamou muita atenção. O papel de vocês, ministros, o papel de vocês, instrumentistas, o papel de você, preletor, é apontar para Cristo. Você está ministrando o culto, você está liderando lá, esse culto tem que apontar para Cristo, porque as pessoas que estão ali, elas têm uma escolha, se render a esse a quem está sendo apontado. A nossa vida tem que ser apontada para Cristo. Quando as pessoas olharem para a segunda igreja, irmãos, elas têm que ver Cristo. Quando elas olharem para você, elas têm que ver Cristo. Não pode ter nenhum tantinho de nós, irmãos. Nós precisamos mortificar, como diz Paulo, todos os dias. Santo, santo, santo. Aí as pessoas ficam assim, pensando, eu queria tanto saber o propósito de Deus para minha vida. Qual é o propósito de Deus para minha vida? Não sei qual é a minha missão, estou perdida. Irmão, Salomão questionou, procurou, buscou, conjecturou, e aí no último capítulo, no penúltimo versículo, Salomão diz assim, depois que eu já disse tudo, eu concluí uma coisa. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque esse é o propósito para todo homem. Você quer achar propósito, irmãos? Olha o propósito aqui. Tema a Deus. Você está achando que está pouco ainda, irmãos? Romanos 8:24 diz assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para o seu propósito. E aí às vezes a gente para aí, mas continua, para quê? Para que esse propósito? Para que sejamos conforme a sua imagem, a imagem do seu filho. É esse o propósito de Deus, ver Jesus impresso na nossa vida, ver Jesus visível na nossa vida. Tá pouco ainda?
para descobrir a missão e o propósito, Efésios diz assim: nós fomos feitos herança nele, predestinados conforme o seu propósito. E qual é? Que vivamos para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Tá pouco ainda? 1 Tessalonicenses 4:3 diz o quê? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A santificação. Tá pouco ainda? Paulo em 1 Tessalonicenses 5:18 diz: sede gratos, porque esta é a vontade de Deus. Então você está procurando missão? Você está procurando propósito? Deus está dizendo aqui, ó, me tema, me obedeça, seja parecido com meu filho, seja santo, seja grato, louve com a minha vida, louve a sua, louve-me com a sua vida, irmãos. Esta é a nossa missão, não existe outra. Se vivermos assim, cumprimos a nossa missão, cumprimos o nosso propósito, porque foi isso que Deus estabeleceu, um relacionamento com Deus. O que nós queremos concluir, irmãos? Um relacionamento correto com Deus resultará em relacionamentos corretos. Se o amor de Deus derramado no nosso coração for latente em nossa vida, se ele for real, se nós vivermos, se nós praticarmos, os demais relacionamentos serão permeados de amor. Porque Jesus, na sua oração final, disse assim em João 17:23, eu neles e tu em mim. Para quê? Para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviastes e os amastes, assim como me amastes. Você entende, irmãos? Que este amor precisa ser derramado na nossa vida. Eu neles e tu em mim, para que sejamos levados à plena unidade. E quando nós estivermos nessa plena unidade, nós vamos saber amar o nosso esposo, nós vamos saber amar os nossos filhos, nós vamos saber amar as pessoas que nos cercam. E as pessoas vão conhecer, né, quem é Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Para que a gente viva isso que está aqui, né, na minha camisa, a gente transforme o mundo com esse amor, com essa alegria, com essa plenitude que só vem de Deus. Esse é o amor que nos realiza, esse é o amor que nos completa, esse é o amor que nos move, esse é o amor que exalta e faz com que todos os demais sentimentos sejam honrados e glorificados e exaltados para a sua glória, boa, perfeita e agradável vontade. Irmãos, sabe o que eu queria agora, irmãos? Eu queria estar lá no templo com o ministro Judson, com os instrumentistas, e eu queria cantar Toma-me, toma-me, rendida estou aos pés da cruz. Meus momentos, os dias meus, meu respirar, o meu viver, sejam todos para ti, Senhor. Vamos nos encontrar lá agora, irmãos. Permaneçamos juntos. Permaneçamos juntos agora. Os irmãos estarão ali, doando o seu tempo e a sua vida. Vamos estar ali juntos mais uma vez e que Deus nos dê uma semana de bênçãos e que sejamos vivenciando a cada dia esse amor e derramando sobre aqueles que nos cercam. Amém?